Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei necessariamente em que horário você está acompanhando esse vídeo, mas nós estamos aqui dando sequência ao nosso guia do Campeonato Brasileiro. A gente está fazendo vídeos semanais não, vídeos uma sequência de vídeos sobre guia do Brasileirão. A gente tem feito os pontos fortes, pontos fracos de todas as equipes que vão disputar o Campeonato Brasileiro. Hoje a gente vai falar dos dois Atléticos que ainda não foram citados. A gente já falou do Atlético Mineiro, mas ainda restam dois Atléticos na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético Paranaense e o Atlético Goianiense. Paulo, tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Dar um abraço, né, virtual, tanto em você como toda essa galera que está acompanhando esse trabalho, né? Vários vídeos a gente já lançou, estamos chegando no finalzinho aqui, faltam poucas equipes para a gente comentar. Então é isso. Fica ligado na gente, ainda tem muito conteúdo para vir. E agora a gente vai de Atléticos aí, né? Atlético com H, Atlético sem H e o Galo Doido. A gente já falou lá atrás, quem não viu o vídeo sobre o Atlético Mineiro, falamos de Atlético e América, é só pesquisar aí na nossa playlist que você vai encontrar um vídeo muito legal mostrando tudo aí e todas as perspectivas desses times. É isso, como o Paulo adiantou, a gente já tá na reta final, a gente já fez muito conteúdo, já falou de quase todos os times, estamos finalizando aqui. Acho que esse é o penúltimo vídeo que a gente vai gravar em relação ao guia do Campeonato Brasileiro. E vamos começar, né? Vamos deixar de ladainha e vamos começar a falar do Atlético Goianiense. É um time que foi um dos melhores visitantes na temporada passada no Campeonato Brasileiro, surpreendendo muita gente. Muitas pessoas colocavam o Atlético Goianiense como uma das equipes mais fracas na temporada passada, e o Atlético não só escapou, como escapou com muita folga, se classificou para a Sul-Americana, tem feito uma Sul-Americana competitiva, né? Ainda há uma indefinição em relação à classificação ou não. O Atlético Goianiense se distanciou muito do Goiás em relação à briga interna. O Goiás foi rebaixado no ano passado, o Goiás não tem tanta capacidade de investimento, não disputou o Campeonato Goiano com uma equipe alternativa, né, com uma equipe muito formada por garotos. O Atlético Goianiense parecia sobrar no Goianiense, mas acabou sendo eliminado justamente por causa da Sul-Americana. O time teve que poupar numa fase decisiva para poder jogar com os titulares na Sul-Americana, perdeu um jogo de ida, teve que reverter no jogo de volta, reverteu aos 45 do segundo tempo, mas perdeu nos pênaltis. Então, assim, foi um baque muito grande para o Atlético Goianiense, que vinha fazendo uma temporada interessante com o Jorginho, ex-treinador da seleção brasileira, né? Porque na época ali que era ele e o Dunga treinando a seleção brasileira, muita gente falava que era o Jorginho que treinava a seleção brasileira, o Dunga era basicamente um testa de ferro. E aí o Jorginho saiu do Atlético Goianiense. Então, o que a gente tem do Atlético Goianiense? A gente tem um time base no 4-2-3-1, que era o time que vinha jogando, que vem jogando, e sem treinador, né? O Atlético Goianiense é um time que, acho que o Paulo já citou isso em alguns outros vídeos, é um time que troca bastante de treinador, e muitas vezes não é nem por escolha, às vezes é por o treinador sai no melhor momento. O Marcelo Cabo vinha fazendo um bom trabalho e saiu, o Wagner Mancini vinha fazendo um bom trabalho e saiu, o Jorginho pediu demissão. Então, assim, alguma coisa acontece nos bastidores do Atlético Goianiense que é difícil os treinadores se manterem lá por muito tempo, mas a base do time que vai disputar o Campeonato Brasileiro, antes de passar para o Paulo, é Fernando Miguel, ex-goleiro do Vasco, titular do Atlético Goianiense. O time joga no 4-2-3-1. O Dudu, lateral direito, que já estava no time ano passado. Natan, Éder e Igor Karius, uma contratação do Atlético Goianiense para essa temporada na lateral esquerda. No meio de campo tem dois volantes, o William Maranhão e o Marlon Freitas. No meio de campo, o João Paulo, camisa 10, que teve uma temporada fraca no Fortaleza no passado, mas hoje é titular do Atlético Goianiense. Pelas pontas, o Janderson, destaque do time na temporada passada. Arthur Gomes, um cara, um cria do Santos, né, que está ganhando espaço aí no Atlético Goianiense. E o Zé Roberto no ataque, também um centroavante que estava presente no Atlético Goianiense na temporada passada. Paulo, como é que você enxerga o Atlético Goianiense? Como é que você tem visto a temporada do time goiano? E qual você acha que é a pretensão do Atlético Goianiense para essa temporada na Série A do Campeonato Brasileiro? É um time que vai se manter, que vai brigar para o Sul-Americana? O que você pensa? Parece que o Atlético Goianiense, né, o ano passado era um dos sérios candidatos ao rebaixamento, né, junto com o próprio Goiás, inclusive. E na temporada passada surpreendeu muito por conta desse planejamento que foi feito pré-jogo, né? Eu gostei muito desse movimento que o Atlético Paranaense não, desculpa, Goianiense, né? A gente vai falar dos dois, então já confundi aqui, mas é o Atlético Goianiense, o Dragão, fez antes mesmo do início do campeonato. O Atlético Goianiense, no período do estadual, entendeu, né, que tinha um time que iria brigar na zona, né, de baixo ali da tabela para não cair, e aí procurou técnico que correspondesse a essas expectativas, que jogasse dessa forma, que entendesse o time assim, e trouxe o Wagner Mancini
deixando ali o Cristóvão Borges, né, sendo demitido no momento que a equipe estava muito bem. Eu falei em um outro vídeo aqui, não vou lembrar qual foi o outro vídeo, mas eu falei sobre isso, né, sobre essa demissão. E nessa mesma linha, eles contrataram o Jorginho, né? E aí eu vejo problema para essa temporada. Não sei por que o Jorginho saiu, isso ainda é um mistério da imprensa, né? Por que ele saiu. Né? Não foi o pedido da diretoria, pelo menos aparentemente não. Se aconteceu, aconteceu por debaixo dos panos, mas ainda é um mistério aí o motivo da saída do Jorginho. A equipe do Atlético Goianiense fez boas partidas, né? Mas o resultado acabou não aparecendo na Sul-Americana, né? Alguns jogos que ele dominou o adversário, ele teve várias oportunidades, o gol acabou não saindo, e acabou não saindo porque falta um pouco de qualidade no ataque, né? O Zé Roberto, para mim, é um atacante fraco, né? Bem mais fraco do que o Renato Kaiser, que era o atacante na temporada passada, que acabou saindo para o Atlético. O Janderson é um cara que cria muito, não entendo por que o Corinthians deixou ele continuar ali no Atlético Goianiense. Eu acho que era um jogador que poderia acrescentar o Corinthians. A gente já falou disso aqui, que o problema do Corinthians é o lado do campo, e no Atlético ele desempenha muito bem essas funções. Acontece um decréscimo também na saída do Matheus Vargas, né, que volta para o Fortaleza, e esse novo meio-campo que veio do Fortaleza, que é o João Paulo, eu acho mais fraco do que o Matheus Vargas, então há um decréscimo também nesse meio central, mas é um time que entende bem, pelo menos fora do campo, né, da sua diretoria, pelo que ele vai brigar. É um time que não vislumbra algo muito grande na competição, saindo das suas possibilidades. Vamos ver quem é que vai ser esse próximo técnico, porque isso é muito importante. Era super favorito, na minha visão, para o campeonato goiano. No entanto, né, muito ligado ali na Sul-Americana, porque tinha realmente muitas chances de passar, desempenhou para isso. Eu acho que o desempenho da equipe do Atlético foi bom, né? O que não foi bom foi os resultados, mostrando essa deficiência ofensiva, que eu acho que é a principal característica, aí, é o principal problema, o principal ponto fraco do time para o restante da temporada. Tem que procurar soluções ofensivas para que consiga marcar seus gols e consiga sair com resultados positivos. A gente já falou aqui outras vezes, time que empata muito se dá mal no Campeonato Brasileiro. Dos jogos que eu vi do Atlético Goianiense na Sul-Americana, eu vi um time muito parecido com o Atlético Goianiense do ano passado. A base é a mesma e o estilo de jogo, o modelo de jogo que estava sendo empregado pelo Jorginho era muito semelhante ao que o time fez de bom ali com o Wagner Mancini e depois com o treinador interino lá, Eduardo Souza, se eu não me engano, que é o cara que assume ali, um treinador que foi da base do Botafogo, enfim, treinador que assumiu o Atlético Goianiense na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. É um time muito parecido. Então a minha pretensão do Atlético Goianiense em relação ao Campeonato Brasileiro é fazer uma campanha muito parecida. É um time que tem muita dificuldade para jogar em casa, muita dificuldade para propor o jogo. Quando você pega adversários mais fechados, a gente viu na Sul-Americana, o Atlético Goianiense não ganhou de ninguém em casa. Os pontos que o Atlético Goianiense conseguiu foram fora, assim, os pontos mais importantes, né, porque empatou basicamente todos os jogos em casa, então você somou um ponto também, mas os pontos de vitória foram fora de casa. É um time que tem muita dificuldade de criar jogadas, de romper barreiras muito fortes, defensivas, mas é um time que no contra-ataque sabe se portar muito bem. É um time talhado para contra-atacar. E no Campeonato Brasileiro, como a gente sabe, que já falei isso em outros vídeos, essas equipes menores que entram com menos perspectivas no Campeonato Brasileiro, elas jogam a maioria dos jogos contra equipes mais fortes. Então, onde o contra-ataque normalmente é a arma principal. Então, assim, eu acho que o Atlético Goianiense tem chance de fazer um campeonato parecido com o campeonato do ano passado, mas como o Paulo falou, aconteceram algumas mudanças no elenco. A gente tem que entender se essas mudanças foram realmente melhores ou piores. Então, às vezes, um jogo decidido por um cara que saiu pode não ser decidido esse ano por um cara que chegou, por um João Paulo que foi substituído aí do Matheus Vargas, foi o substituto do Matheus Vargas. Enfim, o Arthur Gomes, que tá ganhando espaço no ataque. Tem o Danilo Gomes também, a família Gomes em peso no Atlético Goianiense. O Danilo Gomes também, que é um cara que joga ali na ponta esquerda, base do São Paulo, que eu gosto bastante, um jogador útil. Então, assim, é preciso entender como é que vem o Atlético Goianiense pro Brasileirão. Dos jogos que eu vi, eu achei um time com um desempenho e padrão muito parecido com o do ano passado. Então, acredito que os resultados do Atlético Goianiense sejam parecidos também com o da temporada passada. Passando agora para o Atlético Paranaense, outro time que eu vi também alguns jogos, mas esses mais no Campeonato Paranaense, né? O Atlético Paranaense tem uma parceria com a Twitch, né? Uma das principais plataformas de streaming aí do país, e passa alguns jogos do estadual lá na Twitch. Então eu vi alguns jogos do estadual do Atlético e vi pouco na Sul-Americana,
que aí você tem um problema, que para poder você analisar o Atlético Paranaense, você tem que assistir mais os jogos da Sul-Americana, porque o Atlético joga o estadual com um time reserva, com um time cheio de garotos, troca de treinador. O Atlético Paranaense é uma coisa a ser estudada, assim. O Atlético Paranaense é um clube esquisito, com muito perdão a palavra, não é um esquisito ruim, é um esquisito de diferente, é um time que tem coisas diferentes, tem o Petralha lá, que bota na cabeça dele, às vezes é difícil da gente entender, ele tem comportamentos diferenciados no futebol. Mas eu vou jogar o time aqui do Atlético Paranaense na tela, né, o time base, que vem jogando os principais jogos da Sul-Americana, é um time que joga no 4-2-3-1, que tem um treinador, o Antônio Oliveira, né, o Antônio, que foi o Paulo Autuori é o diretor de futebol, então ele meio que combina muito, né? A gente já falou também do Paulo Autuori em outros vídeos. O Atlético Goianiense e o Paulo Autuori combinam demais, porque os dois pensam muito fora da casinha, então eles se acertam de forma muito tranquila. O time base do Atlético Paranaense tem o Santos no gol, goleiro que já foi de seleção brasileira, Kelvin na lateral direita, Paulo Henrique, Thiago Heleno e o Abner na lateral esquerda, Abner que está na seleção brasileira sub-20, sub-23, né, seleção olímpica, Richard, Christian e Jadson, ao retorno do Jadson. O Jadson tem ganhado espaço no Atlético Paranaense, é um cara com muita qualidade, mas que convive com problemas físicos, tem ganhado espaço como o camisa 10 do Atlético Paranaense. No ataque, Nicão, o velho conhecido torcida do Atlético e do Campeonato Brasileiro, um jogador que todo ano joga bem no Campeonato Brasileiro, Vitinho, Renato Kaiser, já citado pelo Paulo nesse vídeo, ex-Atlético Goianiense. Paulo, como é que você enxerga o Atlético para o Campeonato Brasileiro? O Atlético tem algumas não vou saber falar a palavra, peculiaridades tradicionais, né? Um time que começa normalmente o Campeonato Brasileiro não tão bem e melhora no segundo turno. Foi assim nas últimas 3 ou 4 edições seguidas. O segundo turno do Atlético Paranaense normalmente é melhor do que o primeiro. Aqui você o que você acha que acontece para o Atlético Paranaense ter normalmente esse desempenho diferenciado entre um turno e outro, Paulo? Você acha que o Atlético vai brigar na parte de cima, na parte de baixo? Como é que você enxerga o CAP? Como você disse, né, é toda uma questão diferenciada no futebol brasileiro, a maneira como os dirigentes lidam com o futebol. Começa pelo campo também, né? Você tem um campo sintético que outras equipes não têm, né? Um campo sintético de qualidade, né? Diferentemente de outros campos sintéticos que a gente vê no Brasil ali, que mais parece um futebol society, né? O São José, por exemplo, que jogou ali a Série C do Brasileirão ano passado, é simplesmente horrível o gramado, mas o assunto é Atlético Paranaense. Então o Atlético Paranaense é isso, tem essa particularidade aí do seu mano de campo, né? Tem a particularidade também que foi o primeiro time no Brasil a meio que desprezar ali o campeonato estadual, né? Sempre jogando com time sub-23, sub-20 e tudo mais. Por um lado, isso é positivo no sentido que se tem mais tempo para treinar, né, consegue se pensar melhor no Campeonato Brasileiro. Por outro lado, né, muitas vezes falta esse ritmo de jogo no início da competição. Então, acho que o que atrapalha o Atlético no começo das competições é essa falta de ritmo de jogo. A equipe começou mais ou menos bem, né, o ano. Está aí numa Sul-Americana onde precisa de um empate na sua última partida, né, contra o Alcas. Então, é uma situação melhor do que a maioria dos brasileiros na Sul-Americana. Vale salientar que a gente já falou sobre Sul-Americana. Esse ano é um grupo de 4 equipes que só se classifica um. Eu não consigo entender de maneira alguma por que isso aconteceu. Aumentou o número de jogos, a gente está no meio de uma pandemia, só se classifica um no grupo de 4. Então, assim, enfim, é Sul-Americana, né? Sula é Sula, para você entender, é complicado. Mas é isso. Basta um empate na última rodada contra um time fraquíssimo, né? Que é esse time do Alcas. E um time que tem bastante dificuldade para fazer gols, né? Quando você vai olhar, pegou times muito fracos, tanto no Campeonato Paranaense como na Sul-Americana, e tem essa dificuldade para fazer gol. A maioria das vitórias do Atlético são vitórias por 1-0. Um time que também toma poucos gols, um time de característica under, que não era a característica do time em temporadas passadas. Então, ficar um pouquinho de olho nisso. Tem o Matheus Babi no ataque, que veio, né, do Botafogo. O seu empresário disse que ele não era jogador para jogar em time pequeno como o Botafogo, né, e conseguiu uma vagazinha na Série A. É o reserva ali do Renato Kaiser, que me agrada mais do que o Matheus Babi, pelo menos nesse momento da carreira dos dois, mas os dois vivem uma crise, né, de gols. O Kaiser só fez 2 gols na temporada, o Matheus Babi já fez 8 jogos, não marcou nenhum gol, alguns deles como titular, outros como reserva. Então, o CAP é isso, né? Um time que tem boas peças, tem alguns bons reservas, lá o Stadini está no banco, tem
o Aguilar ali, que veio do Santos, né? Um zagueiro de boa qualidade, jogou em times sul-americanos de Libertadores. Tem algumas boas peças no banco, tem o eterno Márcio Azevedo ali, que agora faz lateral, faz meio campo também. Então é isso. Tem boas peças, um time que para mim é aquele verdadeiro time de meio de tabela, né? Eu estou projetando um Atlético Paranaense aí entre oitavo e 12º nesse Campeonato Brasileiro. É isso, um time que nem vai brigar muito na frente, mas também não vai correr risco de cair. Pelo menos essas são minhas previsões. Se vão se concretizar, a gente vai ver durante a competição. Eu tenho muito respeito pela história do Atlético Paranaense. É um time que é encardido, é muito difícil jogar com o Atlético Paranaense dentro ou fora de casa, principalmente lá na Arena da Baixada, né? Que agora também tem essa característica de campo sintético, né? É um gramado parecido ali com o gramado que o Paulo falou em relação ao São José. Acho que o do São José, de fato, é mais sintético do que o do Atlético, não é misto, né? É um campo realmente muito sintético, então você vê claramente a bola aqui, que é diferente jogar no estádio do São José. E o Atlético Paranaense também tem essa característica no seu estádio. Eu respeito muito o Atlético Paranaense, mas eu acho que esse time vai ter mais dificuldade do que o time do ano passado. Principalmente porque não tem um treinador tão experiente. Então, assim, a gente viu que a gente já discutiu aqui por horas as mudanças que a CBF fez em relação a treinador. Então, assim, é um treinador português, é um treinador novato, é um treinador que não conseguiu ainda colocar suas ideias totalmente em práticas no Atlético Paranaense. Como o Paulo falou, é um time que tem dificuldade para fazer gol, é um time que não faz um bom campeonato estadual pela primeira vez em muitos anos com os times, o time alternativo, né, o time de garotos. Foi uma primeira fase complicada do Atlético Paranaense, o time tropeçou muito em relação a equipes menores, até com os próprios rivais mais competitivos, né, Londrina, Operário, enfim, um time que teve muita dificuldade, coisa que a gente não via nas temporadas passadas. Nas temporadas passadas, o Atlético Paranaense, mesmo com os garotos, ele conseguia meio que sobrar no Campeonato Paranaense. Esse ano não aconteceu, é preciso entender por quê. Será que o Atlético está mais fraco? Será que os reservas, o Sub-23 do Atlético não é tão legal? Acho que a minha previsão é muito parecida com a do Paulo. Eu vejo o Atlético brigando no meio de tabela, mas talvez com um pouco mais de dificuldade do que na temporada passada, porque eu acho que o time deu uma caída tecnicamente, assim, acho que o time rejuvenesceu a defesa, por exemplo, o Kelvin ganhando mais espaço, é um dos caras que dá mais assistência no Atlético Paranaense. Eu lembro de uma matéria que eu fiz, que eu li da Monique Silva, que é uma repórter do Paraná que eu tenho contato, é um dos caras que ela não entendia porque não jogava tanto no Atlético, porque é um cara que tem números muito, muito bons em relação a assistências, tem ganhado espaço no time, tem um meio de campo mais jovem também com o Richard e o Christian. Aí você tem o Jadson e o Citadini brigando pelaquela camisa 10. Eu não confio tanto no Jadson tecnicamente. Acho que é um cara que caiu muito fisicamente, que é difícil você esperar que o Jadson jogue um campeonato brasileiro inteiro com a camisa do Atlético e renda de forma consistente. É isso. No mais, o Nicão é um cara muito, muito acima da média. Tem que ver também se ele ainda tá no pique de jogar no Atlético Paranaense. É um cara que já esteve envolvido aí em quase negociações durante muitas vezes, né? Não sei como é que tá a cabeça do Nicão, não sei se o Nicão se frustrou de não ter conseguido uma transferência para um clube maior que o Atlético Paranaense em relação à projeção e até a sequência da carreira dele. Enfim, o Atlético Paranaense é sempre uma incógnita, é um time que eu respeito, mas que eu acho que vai ter mais dificuldade do que teve na temporada passada. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, curta, assista os nossos vídeos passados. Também a gente falou de muitos times já do Campeonato Brasileiro, nesse guia que a gente tem feito aí em áudio e vídeo do Brasileirão Série A 2021. É isso, um abraço e até a próxima.